Paz do Senhor, meus irmãos. Quero aqui expressar minha gratidão a Deus por Ele ter me proporcionado a oportunidade de fazer de mim um ministro da sua palavra. Eu quero hoje compartilhar com os irmãos um texto sagrado que Deus ministrou uma palavra no meu coração acerca disso. O texto sagrado ele está registrado no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, quando ele nos narra que uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabe que ele temia ao Senhor. E vem o credor a levar meus 2 filhos para ser escravo. Então respondeu o profeta: que tenho eu a de fazer? Declara-me o que tem em casa. Ela disse: a tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. E disse o profeta: então vai, pede vasilha vazia para todos os seus vizinhos, muitos e não pouco, pois entra na sua casa, fecha a porta e deita o azeite em toda aquela vazia. E assim ela foi e fez, e fechou a porta sobre si e os seus 2 filhos. E os seus filhos traziam a vasilha e ela enchia. Acabada-se a vazia, ela diz: trazei a vazia para que eu possa encher. Diz o texto sagrado que ele falou: não há mais vasilha. Então o azeite parou. Este texto sagrado diz que ela voltou ao profeta e contou o que tinha acontecido. Ele falou: vai, vende o azeite, paga as tuas dívidas, tu e teu filho viva do resto. Queridos irmãos, esse texto que ora nós acabamos de ler, nós acabamos de falar para os irmãos, é um texto conhecido por todos os irmãos. É um texto que relata um milagre que Deus fez na vida dessa mulher, através da atitude dela. Quero dizer para você que Deus tem milagre também para realizar na sua vida. Mas o milagre que Deus tem para realizar na sua vida vai ser através das suas atitudes. Porque Deus é aquele que está sempre pronto em fazer o milagre na vida dos teus filhos ou na vida de alguém. Basta esse alguém ou seus filhos tomar a atitude certa para provocar o milagre na vida dele. Nós vamos aprender hoje com essa mulher como ela provocou o milagre de Deus na vida dela. Primeiro ponto que chamou a minha atenção: quando essa mulher constata o problema, constata a dificuldade, constata a veracidade do problema na vida dela, primeira coisa que aconteceu na vida daquela mulher, ela não aceitou aquele problema. Ela não aceitou aquela situação que estava em risco, era a vida dos seus filhos. Que o credor dizendo para ela que se até tal dia ela não tivesse o dinheiro que o marido dela ficou devendo, que eles iam levar os 2 filhos para ser escravo como pagamento. E ela não aceitou aquela situação. E vamos abrir um parênteses aqui para nós entender. Talvez você está me ouvindo aí e é uma pessoa que você já constatou o problema na sua vida, já constatou a dificuldade, e talvez você olha e fala assim: irmão, também eu não aceito essa situação. Não é simplesmente, irmãos, nós falar que não aceita a situação e não fazemos nada para melhorar, nada para reverter essa situação. Precisamos fazer alguma coisa para reverter essa situação. Aquela mulher, em primeiro instante, não aceitar o problema, não aceitar aquela dificuldade, não aceitar aquele processo que apareceu na porta da sua casa. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, também é um dessas que não aceita essa situação que está na sua vida, então você precisa fazer algo para mudar. Porque se você continuar parado, de braço cruzado, esperando cair do céu, a situação, em vez de melhorar, ela vai piorar. Por quê?
porque nós não estamos fazendo nada para que essa situação ela venha melhorar na minha e na sua vida. Vamos aprender com essa mulher? Primeiro ponto, ela não aceitou a situação. Qual é a característica de quem não aceita a situação que está na sua vida, não aceita o jeito que a sua vida está? Primeiro ponto, depois de não aceitar essa situação, louvado seja Deus, ela faz algo que nós precisamos fazer. A Bíblia diz que ela deixa os seus 2 filhos em casa e vai ter com um profeta. Por que ela foi atrás do profeta? Porque naquela época era o profeta que tinha a palavra de Deus. Ou seja, logo nós entendemos que a primeira coisa que ela vai fazer, ela vai clamar o Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós aprendemos aqui que o primeiro ponto que nós temos que fazer é buscar o Senhor, buscar uma resposta da parte do Senhor, buscar a Deus um direcionamento. Então antes de eu fazer qualquer outra coisa, eu preciso, primeiro ponto, eu preciso buscar a Deus, eu preciso buscar a resposta de Deus, eu preciso buscar um direcionamento de Deus, porque tenho que entender que se eu não fizer nada, nada vai acontecer. Então essa mulher, ela começa a entrar num período de clamor. A Bíblia diz que ela chegou diante de Eliseu clamando. O que significa clamar? Clamar significa, louvado seja Deus, clamar significa gritar. E ela começou a clamar. Logo quando eu vejo essa palavra gritar, ela se... E quando a palavra clamar, ela quer dizer gritar. Logo eu lembro de Batibeu. Tinha uma situação, tinha um problema, mas não aceitou aquele problema. E quando soube que Jesus de Nazaré estava passando, ele começou a clamar e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É o que está faltando na minha vida, é o que está faltando na sua vida. Nós rasgar o nosso coração diante do Pai e clamar, louvado seja Deus, pela misericórdia de Deus. Ela começou a gritar, ela começou a clamar, aonde chamou a atenção do profeta. E o Bartimeu também, ele começou a clamar, ele começou a gritar, e aonde chamou a atenção de Jesus Cristo, como aqueles discípulos que estavam lá no barco, no meio da tempestade. Jesus estava na polpa do barco dormindo, e eles começaram a gritar e começaram a clamar: Jesus, salva-nos, porque nós estamos perecendo. Peça para Deus te ajudar, peça para Deus te conduzir, peça para Deus te dar direção, e Ele tem a resposta para a minha e para a sua vida. Então o primeiro ponto na vida dessa mulher, ela não aceitou. E quando nós não aceitamos, nós aprendemos o que? Nós fazemos alguma coisa. E o que nós temos que fazer? Clamar pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré, meu calabachuri me candarado. E quando nós clamamos pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré, o que acontece na nossa vida? Ele sempre tem uma resposta, uma direção para a minha e para a sua vida. Então, irmãos, o primeiro ponto, quando ela clama o profeta, rasga o seu coração e fala: meu marido, teu servo morreu. E tu sabe que ele temia o Senhor. Vem um credor a levar meus 2 filhos como escravo. Ela conta o problema para o profeta. Não estou falando para você contar o seu problema para o profeta. Estou falando para você contar o seu problema para Deus. Rasga o seu coração, fala tudo o que está acontecendo. Que tem certeza que Ele não vai só ouvir, mas também vai te responder. E analisa o texto sagrado, irmãos. O profeta responde para ela: o que eu hei de fazer por ti? E ele pergunta: declara o que você tem em casa. Ela falou assim: em casa eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Terceiro ponto. Primeiro ponto, não aceitar a situação. Segundo ponto, fazer alguma coisa para a situação mudar. É buscar a presença de Deus. Terceira coisa,
Quando ele pergunta, o que você tem em casa? Ele falou, tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Ela poderia pensar, em casa não tenho nada, aquela botija de azeite é uma coisa insignificante. Não, irmãos. Ele falou assim, uma coisa dá para fazer com aquilo. Então quando ela fala, a tua serva só tem uma botija de azeite. Aleluia, louvado seja Deus. Não importa o que você tem em casa, esse pouquinho que você tem em casa, se você levar diante de Deus, Ele é poderoso para te dar direção para multiplicar essas coisas. Lembra? Na multidão de 5.000 pessoas, o povo estava comendo, o povo querendo comer, não tinha comida, e Jesus fala, quantos pão tem? Acharam pão, 5 pão e 2 peixes. Ainda disseram para Jesus, mas o que é isso diante de toda essa multidão? Isso é mesmo que nada. E Jesus, ele diz, como se Jesus tivesse falado, isso é mesmo que nada nas suas mãos. Agora nas minhas mãos é o suficiente para multiplicar e sustentar toda essa multidão. Ou seja, aquilo que você acha que pode ser insignificante para você é praticamente nada. Eu estou com um salário, que esse salário é um salário tão pouco, entrega. Não estou falando para você pegar o seu dinheiro e levar para Deus. Entrega, pega o seu salário, apresenta diante de Deus, porque na presença de Deus, esse pouco vai se tornar muito, ele vai granjear, ele vai multiplicar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então eu pego esse pouco que eu tenho, que parece ser insignificante para mim, mas na mão de Deus vai fluir, na mão de Deus vai frutificar, na mão de Deus vai multiplicar. Pegaram os 5 pães e 2 peixes, Jesus deu graça, multiplicou os pães e sustentou 5.000 homens e mulheres, fora as crianças. Aleluia. Louvado seja Deus. E essa mulher, ela pega e fala, eu tenho uma botija de azeite. Uma botija de azeite não resolve o meu problema, mas uma botija de azeite na mão de Deus é o suficiente para Ele fazer o milagre acontecer na minha vida. Quando ela fala isso, o profeta vai e fala para ela, então vai, pede vasos vazios para os seus vizinhos, para todos os seus vizinhos, muitas e não pouca. Alai te calabassuri. É Deus falando com você, meu querido. Pega esse pouco que você tem. Aleluia, surimi calabadassore candarabacai. Aleluia, louvado seja Deus. Você que quer ver um milagre de Deus acontecer na sua vida, qual é o tamanho do milagre que você deseja de Deus? Esse é um período desse versículo aonde nós vamos encontrar que o milagre de Deus, o tamanho do milagre de Deus vai depender do tamanho da sua atitude. Vai depender do tamanho da sua atitude. Porque o profeta falou para ela, vai em todos os seus vizinhos e pede vasilha vazia. Muitas vasilhas, e não pouca. Entra no seu quarto e fecha a porta. Irmãos, presta atenção. Se essa mulher tivesse ido nos vizinhos, tivesse pegado 10 vasilhas, o milagre que ela ia ver era de 10 vasilhas. Tivesse pegado 6, o milagre que ela ia ver é de 6 vasilhas. Ou seja, o milagre dela, o tamanho do milagre dela ia depender do tamanho da atitude de fé dela. Qual é a sua atitude de fé? Deus falou o que para você? Para você orar mais? Então ora mais. É para você buscar mais? Então busca mais. Você é o que vai medir o tamanho do milagre que você quer que Deus realiza na sua vida, através da sua atitude. O que essa mulher fez? Ela fez conforme a palavra de Deus. O que Deus tem falado para você fazer? O que Deus tem falado para você fazer? Para mim orar 7 dias.
Ah, mas irmão, mas eu já orei tanto, agora vou orar 7 dias. Então você vai colocar o limite do tamanho do seu milagre. É você que coloca. Aquela mulher podia ter pegado meia dúzia, 10 vasilhas. Não, mas ela creu na palavra. E quando você crê na palavra, você faz como a palavra manda. Porque quando você faz como a palavra manda, ela se responsabiliza por você. E sabe qual é a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que ela foi e pegou vasilha a todos os seus vizinhos. Ela queria um milagre grande. E é por isso que ela pediu vasilha para todos os seus vizinhos. Qual é o tamanho do milagre que você quer da parte de Deus na sua vida? Qual é o tamanho do milagre que você quer ver da parte de Deus na sua vida? Vai depender da sua atitude de fé. Ela pegou a vasilha, todas aquelas vasilhas, entrou dentro de casa, fechou a porta. E não teve parte de incredulidade. Fechou a porta e como se ela falasse para os seus filhos assim: a partir de hoje nós estamos com um propósito de oração, um propósito de jejum, um propósito aqui diante de Deus, e vamos encher todas essas vasilhas. Imagina, você já parou para pensar? Ela com a botija de azeite, as vasilhas vazias, e ela fala: na primeira vasilha é natural, deita aí o azeite, encheu a vasilha. Na segunda é natural, na terceira é natural, mas da quarta para frente já era para o azeite da botija ter acabado. E ela foi derramando e foi enchendo azeite, e foi enchendo vasilha, foi enchendo vasilha, foi enchendo vasilha, foi enchendo vasilha, a ponto de ela encher toda a casa, cheio de vasilha, ela encher tudo. E quando tudo encheu, ela estava impactada pela presença de Deus. Sabe por quê? Porque ela estava vendo que Deus estava multiplicando na vida dela, dentro da casa dela. Você, querido, você, querida, não precisa estar de porta aberta, você não precisa estar empregado para Deus prover a multiplicação na sua vida. Para Ele multiplicar na sua vida, basta você crer na presença dEle e buscar o que Ele está mandando você buscar, fazer o que Ele está mandando você fazer, acreditar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E ela começa a encher, e encheu todos. E ela queria, e ela estava empolgada, irmão. Ela queria encher mais, louvado seja Deus. E ela ali enchendo. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer isso quando uma pessoa entra no período de oração na Deus. Quando ela começa a buscar a Deus em oração, aí nesse período de oração que ela está buscando a Deus, ela está orando por um propósito. Antes de ela terminar de orar, já vai ter a resposta de Deus na vida dela. Lembra que a igreja primitiva ela começou a entrar num propósito de oração? E num propósito de oração, porque Pedro tinha sido preso, Tiago tinha sido morto, Pedro estava preso para acontecer o mesmo com ele. A igreja se reuniu em oração e começou a orar, e começou a buscar. Antes de eles terminar de orar, Pedro já estava na porta, batendo na porta. É o que Deus está falando. E antes que você termine esse propósito, eu vou trazer o resultado do céu para a sua vida. E a mulher estava lá, e ela estava empolgada, e ela pedindo: traz mais vasilha, mas acabou a vasilha, e ela estava empolgada. Ou seja, ainda ela estava ali naquele ritmo de oração, naquele ritmo de buscar de enchimento de vaso, e o milagre já tinha acontecido. Já encheu todos, meu Deus. Aí a Bíblia diz que ela vai até um profeta. O que quer dizer isso? Ela vai lá e testemunha da bênção de Deus na vida dela, através do ministério do profeta. Sabe o que quer dizer isso? Isso quer dizer, quando Deus fazer o milagre acontecer na sua vida, não guarda só para você. Vai e testemunha diante da igreja do Senhor um grande milagre que Deus fez na sua vida. E quando ela foi até o profeta, e o profeta diz: vai agora, vende o azeite
paga a sua dívida, tu e seu filho, viva do resto. E segundo, irmãos, o historiador diz que aquela mulher se transformou numa transportadora de azeite. Foi tanto azeite que tinha ali, transportadora de azeite, foi tanto azeite que tinha ali, que todos que precisavam de azeite iam na casa dela. Oh, que Deus fez na vida dessa mulher. Você acha que Ele não pode fazer também na minha vida, na sua vida? Então, pensa, analise. Vale a pena, irmãos, ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Alabadá sobre Candarabe. O milagre de Deus aconteceu na vida daquela mulher. Tudo por quê? Por causa que ela teve atitude, não aceitou a situação, foi buscar a Deus, ouviu a resposta de Deus, foi buscar a Deus, acreditou que a botija podia até não representar nada para ela, mas que para Deus aquela botija representava o ponto de ignição para frutificar, para multiplicar o azeite na vida dela. 4. Ela fez exatamente o que a instrução que ela ouviu da parte de Deus. E quando ela entra no quarto, ela com porta fechada, ela foi próspera. Por isso pode fazer isso também. Não importa se você está empregado ou está desempregado. Se estiver desempregado, entra no seu quarto, fecha a porta. E Deus vai fazer você frutificar, você multiplicar a calabada sobre Candarabe, através mesmo da sua vida, através mesmo da sua história, da sua atitude. E você vai ter um testemunho para contar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém, querido? Guarda essa palavra no seu coração e que Deus abençoe em nome de Jesus.